Boa noite, amados. Neste momento de culto de gratidão pelos 85 anos do trabalho batista nessa cidade, temos a honra de rever um pouco da trajetória do ministério pastoral. Em uma jornada de fé, os que aqui pastorearam deixaram de forma singular como é depender do Mestre Jesus. Em 15 de fevereiro de 1940, sob a liderança do pastor José Jacinto, organizador com a colaboração das famílias Matos, Martins e outras, foi edificado o templo da primeira igreja batista em Iguaí, Bahia. Todos os anos, lembramos das famílias desbravadoras do trabalho batista aqui nesta cidade. Agora, lembrando do que está escrito na palavra de Deus em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Iremos rever um memorial vivo do ministério pastoral no decorrer desses 85 anos. Convidamos então em memória o pastor organizador José Jacinto da Silva e sua esposa, carinhosamente chamada Santinha, homem de fé, um verdadeiro desbravador, que foi importante no processo de organizações de diversas igrejas na região. Recebemos agora, em memória, o pastor Isaías Cardoso Silva e sua esposa Miriam Cardoso, pastor também desbravador, homem de coragem, que era o pastor presidente durante a conclusão da construção deste templo, com muito envolvimento nos trabalhos de evangelismo no município. Vamos representar em memória o pastor Natanael Quadros Barreto e sua esposa Nancy Quadros, que passou um curto período de tempo durante o ano de 1964. Vamos receber também o pastor Ivaldo da Silva Carneiro e sua esposa Uneli Mabel Carneiro, um pastor de personalidade tranquila, deixou um legado muito importante para a igreja atual. Gostava muito de fazer visitas, exercendo compaixão e graça. Em suas visitas, naquela época, quando encontrava pessoas doentes e sem condições de ir ao hospital, ele levava o médico para atender o doente em casa. Aos necessitados, fazia visitas e, conhecendo a sua situação, era comum comprar o necessário na venda do senhor Ismael para ajudar a família. O pastor Adérito Tavares e sua esposa, Amália Tavares, que durante o seu pastoreio realizou diversos batismos, dando assistência também ao evangelismo na zona rural e urbana. O pastor Jeremias Romualdo de Carvalho e sua esposa Altamira Rocha Matos de Carvalho. Foi, sem dúvida, um período de edificação do pastoreado da igreja, sendo que neste período deu-se o início à congregação do bairro Netanias Alves Veiga, bairro Novo, tendo como dirigentes Nélia Arlete Moreira Santos, Brígida Ramos de Oliveira, Nilzete Evangelista e Pedro Avandro, coadjuvantes por toda a igreja. Salienta-se ainda que esta congregação desenvolveu-se bastante, teve sob a direção do irmão Gideon Pinheiro dos Santos, em memória, e posteriormente pelo pastor Geiel Silva Dantas e Cristina Vicente da Silva,
período em que conquistou a posição de segunda Igreja Batista de Iguaí, atualmente sob a liderança do pastor Albert Araújo. Receberemos também o pastor Romildo Caldas e sua esposa Edinalva. Um excelente orador, suas mensagens eram claras, tocantes, além de ter uma dicção de leitura. Quando abria a Bíblia, lia com entonação, levando os ouvintes a compreenderem suas mensagens com mais facilidade. Um homem dedicado à palavra. Também gostava muito de cantar, especialmente uma música onde a estrofe dizia: ó Pai, perdoa minhas transgressões. Também teremos a honra de receber o pastor Jonatas Davi Brandão Mota e sua esposa Isabel Cristina Nogueira Brandão Mota. Seu legado nesta igreja foi além das quatro paredes. Muito carismático, convidava de boca a boca as pessoas da cidade e o tempo todo. Foi o pastor que deu início ao discipulado estratégico na cidade. Os membros cuidavam e discipulavam as pessoas que se converteram e moravam perto das suas residências. Durante o tempo em que pastoreou a igreja, fez transformações na estrutura física da mesma e foi quem organizou a segunda Igreja Batista. Era um pastor tradicional, mas muito comunicativo e cativante. Foi um período em que a igreja era bastante movimentada e admirada na cidade. Convidamos também o pastor Geiel Silva Dantas, tendo como esposa Marta Dantas. Seu ministério foi marcado pelo incentivo que deu a todos na evangelização realizada em partes estratégicas da cidade, tendo como foco a juventude. Um pastor muito presente na igreja. Neste momento, representando a si mesmo, receberemos o pastor Eli Andrade de Oliveira e a sua esposa Edna Andrade Alexandre de Oliveira. Seu ministério aqui nesta igreja foi o mais longo de todos os pastores. Suas características foram várias, muito zeloso com o templo, de um caráter singular na cidade e igreja, bem constante em todos os cultos na igreja e participativo nos evangelismos nos interiores. E agora, iremos com muito carinho e gratidão a Deus pelo presente que Ele nos concedeu neste tempo, o nosso pastor Gamaliel Pina da Silva, sua esposa Thalita Santos Pina da Silva e sua filha Radassa Pina da Silva. Pastor, seu legado também já está além do templo. Em um período tão curto, o Senhor é um exemplo de liderança, dedicação, amor a Jesus, ao ministério, mas de um legado grande, importância que o Senhor já tem deixado nessa igreja. É um incentivador sem cessar de valorização da palavra de Deus. Tem também um coração disposto ao serviço, demonstrando assim para cada membro a importância do servir a Deus e ao próximo. Além de ser muito presente e ter uma excelente percepção espiritual. Um pastor zeloso com o patrimônio da igreja. É um pastor de gabinete até as extremidades do campo. Que Deus continue abençoando o Senhor e a sua família com saúde, com a paz e dependência nele para transformar vidas. O Senhor é um presente precioso de Deus para a nossa igreja. Agradecemos a Ele por sua liderança e serviço. Só queremos dizer a todos que herança é algo que termina.
Herança, quando um filho recebe, muitas vezes não valoriza. O legado está além da herança. E todas essas pessoas, esses pastores que desenvolveram aqui nesta igreja o seu ministério pastoral, deixaram para nós legados que em momento nenhum nós iremos esquecer, porque é através desse legado que esta igreja continua, porque pessoas de várias formas nos incentivaram, têm nos incentivado a amar a Jesus. Por isso que é muito importante valorizarmos o legado, valores deixados e hoje cultivados e vividos por todos nós. Que Deus abençoe aqueles que ainda estão entre nós na terra e agradecemos a Deus por aqueles que passaram e que hoje já estão na glória, nos esperando também. Que Deus abençoe a todos.